Meu tio também, o evangelista Fábio, e alguns que me vêm na companhia, né? Esse dia eu vim com o meu irmão, o Eduardo. Se coloca de pé, Eduardo, o pessoal te conhecer. Levanta a mão, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Esse aqui, eu sou o mais velho, né? Não sei se vocês conhecem minha família. Ele é o terceiro, né? E depois tem uma menina. E ele é abençoado. Esse aí pega a harpa, canta com a gente. Louva. Deus vai fazer a obra. Amém? Amém. Também na companhia do meu irmão Denilson. Como ele costuma dizer, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo? Glória, aleluia. Quem crê aqui que Deus é bom, pode levantar a mão, glorificar. Amém, Jesus, glória a Deus. Sabe, eu vim aqui porque eu sei que Deus é bom. Sabe, eu estou de pé porque eu creio que Deus é bom. Sabe, eu estou respirando porque eu tenho a certeza, a revelação de que Deus é bom. E se você crê que Deus é bom, glorifica o nome do Senhor. Dizia a bênção sacerdotal da Bíblia, na época do povo judeu, que a bondade do Senhor dura para sempre. De eternidade em eternidade, de geração em geração, Deus é bom. É por isso que eu gosto de glorificar o nome dele. Porque quanto mais eu glorifico, eu vejo a bondade dele na minha vida. É verdade, Senhor. Amém, Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Os irmãos acharam? Aleluia. Vamos. A palavra de Deus diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a fé do Espírito de vida me libertou da fé do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta de pecado, assim condenando o pecado na carne. Irmãos, eu venho aqui, não somente pelo convite, mas também pela autoridade do Espírito Santo. E Deus, Ele me deu uma mensagem. Prometo que da meia-noite eu não passo. E o pastor, ele me deu um tempo. Então, eu peço que os irmãos prestem o máximo de atenção, porque eu quero explicar para vocês a dimensão do texto que foi escolhido. A dimensão de dizer, eu sou livre em Cristo. Glória a Deus. Sabe, eu creio que esse tema não foi escolhido à toa. Eu creio que esse tema foi colocado no coração do pastor, colocado talvez até no coração do presbítero Wellington, ou qualquer um da liderança, talvez até um dos jovens. Mas eu creio que Deus, Ele está libertando, Ele está quebrando. Amém, Jesus, eu creio. Os grilhões estão sendo quebrados. Eu creio, como Jesus. diz o louvor, há poder no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. É no nome do Senhor Jesus que eu venho aqui trazer uma mensagem ao coração dos irmãos. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês o que o apóstolo Paulo vai dizer a carta aos Romanos. A carta aos Romanos, dentro de tantas cartas, é uma carta com uma riqueza teológica e apologética tão grande, porque Paulo aqui não vai falar sobre qualquer tema, não vai falar aqui sobre um tema qualquer, ele vai falar sobre o tema entre todos. Por mais que um irmão não saiba saber a sequência dos livros da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ele deve saber o que é a doutrina da salvação. Quem aqui crê que é salvo no nome de Jesus, pode levantar a mão e dizer amém? Olha, aquilo que Paulo vai dizer é algo revelador. E o que eu posso narrar para vocês é que quando ele chega, ele está preso na prisão de Roma, ele começa a escrever esta carta. O que me chama a atenção é que todos os irmãos devem saber, Paulo é conhecido, ele mesmo se autodenomina como apóstolo dos gentios. Por que apóstolo dos gentios? Porque ele mesmo sendo um cidadão romano, mesmo ele tendo um RG como um cidadão também do povo de Israel, ele servindo e sendo treinado, sempre aprendendo aos pés de Gamaliel, ele naquele momento ele começa a escrever como cidadão romano para os crentes de lá. E os crentes da cidade de Roma era uma mistificação entre judeus e gentios. O que é gentio, Emerson? Gentio é justamente aquele que não era da promessa. Gentio era justamente aquele que vinha justamente da palavra Galileia. São os moradores de Galileia, homens de fora que não conheciam o que era o Deus de Israel. Então quando ele começa a escrever, o que os irmãos devem saber de cara é que os judeus odiavam Paulo. Paulo ele pregava o evangelho para as pessoas que para os judeus não mereciam. É engraçado porque o próprio Pedro vai pregar também que a graça é para todos. Mas ele mesmo, quando vê um gentio na rua, ele diz, esse não merece a salvação.
Tamanha era a separação entre os gentios e os judeus, e Paulo ele vem justamente unir isso. Então como é que ele vai introduzir? Imagina só, Paulo sabendo de toda essa opressão, ele mesmo preso, o que ele poderia dizer para a igreja de Roma? Paulo então começa a dizer para a igreja de Roma sobre o Deus poderoso, Jesus, que pela salvação na cruz do Calvário nos trouxe e revelou o evangelho para ele, que um dia foi pregado. Então no verso de número 18, no capítulo 1 de Romanos, ele vai dizer: eu não me envergonho do evangelho, porque antes de tudo, ele é salvação desde o gentio ao judeu, e pela fé eu sou justificado. Quando ele começa a pregar isso, então ele diz sobre o juízo de Deus. E o que me chama a atenção no capítulo 2 de Romanos, juízo de Deus, ele vai narrar justamente, primeiramente, dos gentios. Mas como assim, Emerson? Aquela pessoa que era chamada para pregar o evangelho aos gentios, ele vai primeiramente repreender aos gentios, justamente para mostrar aos judeus que os gentios também não eram qualquer coisa. Justamente para mostrar para os judeus que os gentios eles estavam merecendo a condenação. Por quê? Porque no meio do povo gentil, porque no meio do povo de Roma, existiam homens ainda que se relacionavam com homens. Existiam mulheres que trocavam a sua ordem sexual e também se relacionavam com outras mulheres. Então não pense que isso de lesbianismo, que homossexualismo é de hoje, não, é de muito tempo. O próprio pensador Sócrates, aquele que é idolatrado pela filosofia, ele mesmo era um homossexual. Eram pessoas que tinham totalmente os seus desejos entregues. E o que me chama a atenção é que Paulo ele vai fazer justamente o contraste. Ele vai dizer que tudo aquilo que foi criado adora ao Deus que a gente não pode ver. Ou que seja, aquilo que nós vemos glorifica o Deus que nós não vemos. Porém, eles glorificavam aquilo que viam. Eles faziam deuses, faziam estátuas parecidas com o homem. Então eles adorando, a Bíblia vai dizer que Deus os entregou a qualquer sorte de concupiscência. O que é a concupiscência? O desejo do pecado. Era um povo totalmente entregue ao pecado. Então ele vai começar a repreender essas pessoas e vai dizer: olha, vocês estão no caminho errado. Eu imagino que quando os judeus estavam lendo aquela carta, eles estavam dizendo: ó, esse Paulo gosta. Esse Paulo aqui, ele está falando a verdade. Mas aí no capítulo 2 ainda, ele vai dizer sobre a lei e os judeus. Sabe o que ele vai dizer sobre os judeus? E que me chama a atenção e que eu quero trazer aos corações dos crentes que estão aqui. Quem é que é crente de Jesus? Aquelas pessoas que eram crentes no Deus Yahvé, o Deus El Shaddai, Todo-Poderoso, eles tinham a lei revelada nas mãos deles. Eles tinham os mandamentos, eles tinham tudo para seguir a Deus. Mas o próprio Paulo vai dizer: de que adianta você questionar aquele que rouba, sendo que você também rouba? De que adianta você falar mal daquele que mente, sendo que você também mente? Ou que seja, não adianta você pregar e não viver aquilo que você prega. É justamente aquilo que você diz, aquilo que é muito dito nas igrejas. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Amém. Deus medo. Eles vivem essa realidade. Eles vivem pregando aquilo, sendo que por trás das paredes, por trás dos panos, eles jogam a poeira que está suja de casa. É desse jeito mesmo, Jeová. Aleluia. Os judeus também passaram por isso, então ele vai começar a repreender os judeus. E aqueles judeus que gostaram do Paulo, até no capítulo 2, quando prossigam até o capítulo 3, ele vê que não é o mesmo Paulo. Eles vão dizer que aquele Saulo de Tarso, que matava crente, que perseguia crente, depois que ele se converteu, ele pregou a salvação por meio da libertação do poder do Espírito Santo. Amém. Então quando ele começa a pregar, ele diz: olha, tanto o judeu como o gentio, qualquer pessoa na face da terra está debaixo do pecado. E aqui a palavra que nós lemos no capítulo de número 8, verso 1, a condenação. Todos nós estamos condenados. Não pense que você, este irmão que está do seu lado, não pense que ele está nariz empinado aqui, porque ele está de pé pela misericórdia de Deus. Amém! Aleluia! Todos nós estamos debaixo do pecado. Seja desde o dono ao escravo, seja desde a faxineira que acorda às 6 da manhã para pegar o trem lotado e chegar até o Itaim Bibi, seja onde for, desde o homem que pode pegar um carro, passa por qualquer trânsito e ainda assim ele chega num lugar melhor. Desde o maior ao menor, todos estão encerrados debaixo do pecado. Verdade. Paulo então ele traz essa consciência ao povo, desde o capítulo 1 até o capítulo 4. E o que me chama a atenção é que possivelmente que as pessoas leram, elas viram totalmente a condenação. Elas disseram: eu estou morto. Elas disseram: eu sou um vivo morto, eu estou condenado, eu estou a prazo. A idade diminui, as pessoas, os jovens hoje morrem mais cedo. Todos estão debaixo dessa condenação. Mas aí no capítulo 5 ele vai dizer que Deus, o próprio Deus, eu não estou falando de qualquer pessoa. Aleluia. Eu não estou falando de qualquer ser. Aleluia. Eu estou falando do Supremo entre o Supremo. Aleluia. Eu não estou falando que existe um outro Deus, seja maior ou menor. Eu estou falando do único. Eu estou falando
superou. Oh, glória, por isso que eu tô aqui, Jesus. Aquela pessoa que mais cometeu o pecado, mais graça foi investida nela. E o que é graça, Emerson? Favor imerecido. É o favor que Deus deu por nossas vidas. Ele pagou um alto preço na cruz, o sangue do Calvário. O sangue que custa mais de qualquer ouro, prata, bronze que existe na face da terra. O sangue que brilha mais do que a gravata de Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus Quando ele lindo. começa a pregar isso, os judeus então se escandalizam porque eles sabiam que era Jesus Cristo. Sabiam que ele pregava e sabiam que o testemunho dele não era qualquer um. Assim que Jesus pregou o Evangelho, Paulo começa a pregar este mesmo Evangelho. A Bíblia vai dizer então sobre a lei do pecado, e vocês devem prestar atenção nisso. Existem 3 leis: a lei do pecado, a lei de Deus e a lei da mente. Ou seja, a lei de Deus, a lei do Espírito. Ou seja, a lei da mente é justamente a alma, é justamente a lei que você tem por si só. Você vê tantos homens que não são crentes, que não fazem ideia do que é Jesus, mas às vezes têm uma conduta boa. Verdade. Isso é pela lei da mente. Mas existe a lei do pecado. A lei do pecado, ela consome a nossa carne. Então Paulo começa a pregar sobre a lei do pecado, a lei da mente e a lei do Espírito. Quando ele começa a falar sobre o pecado, o que me chama a atenção é que no capítulo 7, ele vai começar a dizer: olha, a lei é santa, a lei é justa. Sabe por quê? Porque a lei ela foi revelada justamente para mostrar os nossos erros. Assim que você lê a palavra, você não lê a palavra somente por ler. Você lê a palavra para encontrar aquilo que você precisa ouvir. Você lê a palavra porque você sabe que a palavra ela confronta você. Você lê a palavra não porque ela diz aquilo que você quer ouvir. Oh, coisa linda de Deus, aleluia. Então a lei é justamente um espelho. Um espelho que mostra os defeitos, mas ele não o recupera, ele não regenera. A lei então ela identificou o pecado e Paulo vai dizer: olha, eu só sei o que é cobiçar, porque a lei diz o que é cobiçar. Imagina só, irmãos, é justamente aquilo que nós dizemos para nossas crianças: não coloca a mão na tomada. O que ela vai fazer, irmãos? Ela vai tocar. Vai colocar a mão na tomada. É justamente o que o pecado faz com o homem. Quando o homem ele começa a descobrir justamente a falha dele, ele diz para si mesmo: eu não quero, mas faz. Paulo mesmo vai dizer... Paulo ele vai questionar a si mesmo: ora, a lei então, ela é maldita? Não, a lei é santa, mas eu não sou. O pecado habita em mim. Essa palavra habitar é justamente morar. O pecado, tudo que tem dentro de mim não presta, é lixo. Aleluia, Jesus. Então quando ele começa a trazer isso à consciência, ele vai dizer: olha, a minha mente ela está presa à lei do Espírito. A minha mente pensa em Jesus todos os dias. A minha mente lembra de manhã e na madrugada de orar por Ele, de orar a Ele e pedir pelos meus irmãos, pelos próximos. A minha mente, a lei da minha mente lembra que Jesus sacrificou por mim. Aleluia. Mas a minha carne, ela não quer fazer isso. Sabe, você está aqui esta noite, eu não sei o que você passou, mas justamente a lei da carne deve ter dito para você: olha, fique em casa. Olha, você acabou de chegar no trabalho. Olha, você está cansado. Olha, você está moído. Você devia descansar, você já está com sua esposa, já está com seus filhos, mas você está aqui porque a lei da sua mente, ela seguiu a lei do Espírito Santo. E o Espírito Santo que você vai dizer: olha, aquilo que eu quero fazer eu não faço. Aleluia. Porque eu quero fazer o bem, mas o bem não habita em mim. O bem não corresponde com os meus desejos. Evangelista Fábio, o bem não corresponde. Porém o mal, aquilo que eu não quero fazer, quando eu vejo de manhã eu já começo a pensar em besteira. Quando a nossa mente está vazia, como disse o ditado, mente vazia é a oficina do diabo. E a lei da mente, ela precisa ser preenchida. Ela precisa transbordar da lei do Espírito. E quando ele começa a dizer isso, então ele vai dizer: olha, miserável homem que sou, desventurado homem que sou, que é justamente o oposto de bem-aventurado, ou que seja, eu sou infeliz, eu sou desgraçado, eu sou miserável entre todos os homens. E a Bíblia vai dizer então no capítulo 7 de Romanos, no versículo 23, que ele vai dizer, quando ele diz miserável homem que sou, ele vai perguntar: quem me livrará da morte deste corpo? Aliás, do corpo desta morte. Até eu me confundi, porque existe uma exegese aqui maravilhosa e eu preciso explicar isso para os irmãos. Amém. Eu preciso explicar isso para os irmãos. Ele diz do corpo desta morte, não da morte deste corpo.
Emerson, o que essa troca de palavras faz de exegese? O que passa de diferente? Qual que é a compreensão sua para isso? É que a morte deste corpo justamente é o corpo condenado. Nós sabemos que um dia a gente vai morrer. Não adianta você temer a morte, porque você sabe que um dia você vai morrer. Seja com uma bala perdida, seja avançado de idade, espera assim. Nós sabemos que nós vamos morrer, mas ele vai dizer, o corpo desta morte, ou que seja, é a morte condenada ao corpo, é alguém que vai me matar. O que ele vai dizer isso? Possivelmente deve ter aqui pessoas aqui que estudam direito, e Paulo ele se apropria justamente de uma lei romana grega naquele lugar. Por quê? Pastor Fábio, quando eles matavam, quando eles descobriam um assassino e descobriam a pessoa que ele matara, eles condenavam esse assassino não pela cruz, que era a maior condenação, não com chicoteadas, não com qualquer repreensão, e muito menos ficar encarcerado. Eles condenavam ele a andar dia a dia, amarrado com o corpo da vítima. O senhor pode levantar, pastor Fábio? Ele justamente fazia isso. Assim que o assassino, suponhamos que eu sou assassino, se eu matasse ele e ninguém descobrisse, todavia a lei romana, os juízes descobrissem isso, assim que eles descobrissem, o corpo da vítima que eu matei, eles colocavam por cima de mim, ou que seja, eles amarravam sobre mim, face a face, corpo a corpo. Então imagina só, aquele corpo de morto, muito obrigado, um corpo de morto sobre aquela pessoa. Já dizia Flávio José, um dos primeiros judeus que registravam os históricos de Jesus, no primeiro século depois de Cristo Jesus. Ele mesmo vai dizer que existiam pessoas que morriam pela doença deste corpo. Imagina só uma pessoa viva, ela carregava, amarrada nos braços, face a face, peito a peito, perna a perna, rosto a rosto, ele carregava o corpo de um morto. Haja vista de que o corpo estava na fase de putrefação. O que é isso? É o corpo que está morto, ou seja, quando o corpo está morto, ele começa a corroer. Ele começa a liberar doenças, toxinas dentro dele. Então aquele corpo morto poderia então consumir o corpo do assassino. E essa sentença dele era até a morte. Paulo, ele se apossessa dessa lei. Ele diz, olha, da mesma forma que vocês condenam um assassino amarrando o corpo de sua vítima, eu que amarro o corpo do morto, o corpo do morto que é a minha própria carne. Porque Paulo mesmo vai dizer em 2 Coríntios, ele vai dizer que trava o meu corpo a morrer todos os dias. Ele era assassino de si mesmo. Ele matava a própria carne. Ou que seja, da mesma forma que vocês condenam um morto e amarram ele, da mesma forma eu, que vivo em Cristo, a minha carne, ela está atrelada em mim. Ela está amarrada face a face, mão a mão, corpo a corpo. Dessa maneira, esse cheiro do pecado, ele me corrói. O corpo que tanto está em putrefação, ele começa a me consumir. Esse desejo do pecado, ele me toma por dentro, por fora, e faz fazer o que ele quer e não o que eu quero. Ou que seja, quanto mais eu deixo a minha carne morrer, quanto mais eu jejuo, mais a sua carne ela geme. Mais a sua carne ela profundo, Jeová, aleluia! Se possui, dizendo, aleluia! Você precisa disso, você precisa adulterar, você precisa matar, você precisa fazer algo de errado, dizendo que é certo. E o pecado é uma linha, ou seja, quanto mais você está passando brincando de um lado para o outro, essa linha desaparece, você não sabe mais o que é certo e o que é errado. Meu Deus! Que revelação profética. Paulo, ele se apossessa dessa lei e ele diz, eu imagino que ele com tanta felicidade, porque ele sabendo que ele era salvo em Cristo, ele diz, graças a Deus por Cristo Jesus. Amém. Porque a lei que eu vivo da mente para o Espírito, e o meu corpo está combinado com a lei do pecado. E aí ele vai dizer no verso de número 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe, irmão, que pecado, o desejo de pecar que arde em você não significa que você não é crente, não significa que você não é salvo. Esse desejo ele vai vir todos os dias. Você todo vai lutar, momento, batalhar toda hora, ele todos os dias. Mas saibam que depois do sacrifício da cruz, tudo foi em Cristo. Em Cristo prosperamos. Em Cristo estamos vivos. Aleluia. Em Cristo nós estamos de pé. Amém. Em Cristo nós vencemos o pecado. Em Cristo eu sou vitorioso. Amém. Paulo vai dizer ainda no capítulo de Romanos, no capítulo número 8, que nenhuma condenação há. E no final ele vai dizer que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E olha o que João vai dizer. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia comigo. João capítulo 19. Aleluia. Glória.
Louvado seja o teu nome. Oh, poderoso. Glória a Deus. Tu és lindo, meu Senhor. Muito obrigada, Jesus. Do Evangelho de João, do Sou grata a Evangelista João vai ti, registrar Senhor, a por partir esta do versículo palavra, 28, meu assim. Senhor. Eu já vou lendo para adiantar, amém, Cristo? Mais tarde, sabendo que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de ísopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Versículo 30. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Deus fiel, Jesus, aleluia. É neste episódio que João narra que Jesus, ele consuma a nossa salvação. E eu preciso pregar isso aqui porque não somente porque eu estudei, não somente porque eu busquei, não somente porque eu orei, mas porque de uma semana, por mais que eu tenha orado durante 24 horas, em meia hora eu preciso entregar aos corações das pessoas que estão aqui, seja por meio de profecia, seja por meio de palavra, seja por meio de oráculo, seja por meio de qualquer coisa que for, eu preciso entregar o que Deus colocou no meu coração. Quando Jesus ele vai dizer está consumado, ele usa uma palavra grega que ela tem uma riqueza maravilhosa. É a palavra tetelestai. Tetelestai possivelmente foi uma das 7 últimas palavras que Jesus disse antes de morrer. E já que eu falei de morte, já que eu falei de assassinato, já que eu falei que nós devemos trazer o nosso corpo a morrer todos os dias, a minha pergunta é: se você é livre em Cristo, você está disposto a morrer? Meu Deus. Olha aí. Aleluia. Porque tem gente que não entende essa liberdade. É verdade, Jesus, é dessa maneira. Tem gente que não entende isso. Aleluia. Pastor, Terra, na minha cama na raçúria, aleluia. eu posso fazer o que eu quiser. Paulo disse em Gálatas: não confunda liberdade com É libertinagem. mesmo, Jesus, Você não está livre para aleluia. fazer o que você quiser, não. Não adianta falar: conforme eu vou pecando, conforme eu vou adulterando, conforme eu vou fornicando, eu vou continuar com a graça. Não é assim. Meu Deus. Nós fomos libertados do pecado para sermos escravos da justiça. Imagina só, Jesus, ele nos seus 30 anos de idade, quando ele começa o seu ministério, até os 33, a Bíblia vai dizer mais ou menos 33 e meio, não tem o número exato, mas a Bíblia vai dizer que no tempo de Páscoa, quando Jesus se entrega na cruz, Amém. porque não foram os homens que tomaram, porque Jesus ele tem a vida dele nas mãos, Jesus ele simplesmente entregou. Glória a Deus. Imagina só quando as pessoas começaram a prender ele. Quando pegaram ele no Vale de Getsemane, começaram a pegar ele ali. E ele disse, assim que Pedro cortou a orelha do sumo sacerdote Malco, ele vai dizer: olha, não precisa fazer isso. Se eu quisesse, eu poderia chamar uma legião de anjos. Olha, o Filho de Deus, o Criador do mundo, o Verbo vivo que desceu do céu, estava na mão de todo. Aleluia. Ele se entrega. E por que ele se entregou? Para dizer tetelestai, está consumado. Existiam 4 grupos na época que usavam a palavra tetelestai. Eu vou ser o mais rápido possível, pastor José. Quando ele diz o grupo que usava a palavra tetelestai em grego, está consumado, era o grupo primeiro de servos, segundo, sacerdotes, terceiro, artistas e quarto, mercadores. Primeiramente, servo, e esse termo eu amo. Sabe por quê? Porque quando Jesus disse está consumado, os servos normalmente quando terminavam o seu trabalho, eles levavam o relatório para o seu chefe, eles levavam o relatório para o seu dono e diziam: ó, está consumado, terminei o trabalho. O que Jesus fez na cruz então? A Bíblia vai dizer que a mulher de Zebedeu, mãe de João e Tiago, ela uma vez chega e dá um pedido a Jesus. Que pedido foi esse, Emerson? Olha, já que você, Senhor Jesus, é o Filho de Deus e que um dia o Senhor será assunto aos céus, por que o Senhor não leva meus filhos e coloca um a cada um do seu lado? Imagina, João, aquele que é o seu discípulo amado, e coloca do seu lado esquerdo e Tiago do seu lado direito. Então ele vai dizer: por acaso eles beberiam o cálice que eu vou beber? Esse cálice que ele está falando é a ira de Deus. Por quê? Porque quando ele entrega o Espírito dele, ele passou por diversas provações. Ali quando ele foi chicoteado, você vai pensar agora que você passa por suas dificuldades,
que Deus não te ouve. Provavelmente você está aqui, e eu sinto aqui de profetizar isso na sua vida, que possivelmente você está aqui e está dizendo, Deus não me ouve, Emerson. Olha, eu estou passando por tudo e Deus não me vê. Eu estou passando por tudo isso e Deus não me encontra. Eu estou passando tudo isso, mas Deus não me acha no fim do caminho. Mas saiba que Jesus, ele passou tudo isso sem sequer sentir a presença de Deus. Você pode estar aqui esta noite passando por dificuldades, mas você tem que glorificar, porque o Espírito Santo, ele faz morada. O Espírito Santo, ele faz morada no coração de cada jovem, idoso. Desde a criança como meu irmão, o bebê de colo, até o mais idoso aqui. Eu não vou dizer que é o pastor José. Aleluia. Ele é o mais jovem. Porque quando ele entregou a vida dele, ele sabia, olha, a ira de Deus vai vir sobre mim. Eu vou tomar um cálice que ninguém vai tomar. Então quando ele pergunta, por acaso alguém há de beber o meu cálice? Eles vão dizer, podemos. Vai ser fácil. Tomar um vinho qualquer. Eles não faziam ideia do que pediram. Sabemos posteriormente que no livro de Atos, João e Tiago, eles morrem por mártir. Aliás, João, ele passa perto de mártir e depois ele é arrebatado. O mesmo João que escreveu o livro de Apocalipse. Mas isso eu não quero me ater. O que eu quero dizer é que quando Jesus disse aquilo, ele disse, olha, tudo bem, vocês podem beber desse cálice. Só que o lugar, o trono que foi me reservado, não foi qualquer um que me reservou, foi o Pai. Amém. Olha, foi o próprio Pai que me reservou. Então, ele não tem reservado para vocês, é um trono só, é meu. Porque eu vou entregar a minha vida. Eu vou entregar a minha vida. A Bíblia vai dizer que assim, que a mãe deles pediu isso, os outros 10 discípulos olharam para ele com raiva. Dizendo, nossa, esses caras querem ficar mais altos do que a gente? Querem tomar posições mais altas do que a nossa? Olha, Jesus falando que ele ia morrer, irmão. Jesus falando que ia entregar a vida, ele disputando por lugar. Disputando por trono. Então quando ele diz isso, ele fala, olha, nós somos assim, aqui na terra, os governantes, eles mandam diante aqueles eles presidiam, aqueles a qual eles tomam, aqueles a qual eles estão convocados para trabalhar junto. Ele está numa posição elevada. Mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, o mestre, ele serve o mais novo. No reino de Deus, o servo, ele tem que descer e lavar os pés. Aleluia. Sabe, possivelmente eu posso estar falando com pessoas aqui que estão galgando um ministério, ou até mesmo jovens que querem ser obreiros. Saiba que se você subir nesse púlpito, é para descer e lavar o pé de alguém. Aleluia! E o servo de Deus, que é servo, ele deixa um lugar, o melhor lugar para as outras pessoas e fica no fundo, fica de porteiro. Mas ele sabe que Jesus tem um lugar reservado para ele. Ele sabe que a salvação, da salvação. Então quando ele diz que ele é servo, não somente porque ele fez tudo aquilo que Deus pediu. Ele, quando ele disse que era servo, ele não fez aquilo somente o que Deus mandou ele fazer. Ele fez além do que Deus fez, porque servo que faz bem, ele faz além do que lhe é mandado. Porque servo, quando toma um tapa da cara, ele oferece a outra face. Porque servo, quando pede para ele andar 1 milha com o Wellington, é justamente que ele vai andar 2, 3, 4 milhas. É mesmo assim. É com ele, porque Jesus não fez qualquer coisa por ele. Da mesma forma, Jesus, como servo, ele se entregou. Deus lindo! Existem pessoas que estão subestimando a sua vida. Existem pessoas que estão olhando com você com um sorriso, mas quando viram nas costas estão falando mal de você. Oh, meu Deus! Mas você é servo. Deus me traz esta noite para te dizer, você é servo. Você não está no nome das pessoas de qualquer jeito não, porque Deus, ele há de te levantar. Fica na sua posição. Prossegue, porque você é servo escolhido dele. Amém, Jesus. Irmão, abraça ele. Ele mesmo, abraça. Olha, mandou. Meu Deus, alabadinho. Da minha cova, terra. Jesus, ele veio como servo. E existem pessoas que não estão nessa posição. Existem pessoas que negam isso. Existem pessoas que dizem, eu não vou servir, eu não vou lavar os pés. Mas Jesus, quando ele estava perto do dia de Páscoa, ele sabendo que ele ia morrer na cruz, ele sabendo que estava perto do dia, a angústia tomou o coração dele, irmão. Aleluia. A angústia tomou o coração dele. E o que ele fez?
lavou os pés dos seus servos. Aleluia. Deixa eu te falar, se você estiver perto da morte, você sabe que o seu prazo é amanhã. Vamos abaixar, vai. Você sabe que meia-noite você vai morrer. Seja do que for. Seja um ataque fulminante. Você vai pensar no seu próximo? Você vai pensar nesse irmão do seu lado aí? Se você estiver perto da morte, Aleluia. Glória a Deus me Deus. desculpe, sinceridade do coração. Mas sabe, quando ele fez aquilo, ele queria mostrar justamente, olha, eu estou passando por uma angústia. Vocês não estão entendendo, vocês não sabem o que vai passar. Vocês acham que um dia eu vou tomar um cavalo e vou matar Herodes, eu vou matar os principados, eu vou matar as potestades e vou recuperar o trono de Davi, mas não é desse jeito que eu vou recuperar o trono, não. O jeito que eu vou recuperar é morrendo. O jeito que eu vou recuperar é servindo. É por isso que eu vou lavar os seus pés. A Bíblia vai dizer que quando ele lava os pés, Simão Pedro vai dizer, não lava os pés não, Jesus. O Senhor é mestre, o Senhor não pode fazer isso. Ele diz, olha, se você não permitir com que eu lave os teus pés, você não tem parte comigo. Então ele olha para si mesmo. E a sinceridade que habita no coração dele, ele diz o quê? Ele diz, olha, lava-me toda. Me dá um pano, joga o pano e joga fora de mim. Porque eu quero fazer parte desse lugar. Possivelmente deve ter até dado risada de lado. Por quê? Porque ele sabia que por mais que o povo não estava entendendo, o povo estava interagindo com ele. Sabe, o maior sofrimento de um ser humano, pastor, o maior sofrimento de um ser humano é ele morrer solitário. É ele morrer sozinho. Porque Zacarias havia profetizado, olha, quando o pastor de vocês forem tomados, vocês serão dispersados. Vocês vão espalhar. Pedro vai dizer, não vou te negar não. Olha, depois você vai me negar 3 vezes. Pedro, é logo você que está falando que vai me negar. Você vai me negar 3 vezes na minha frente, olhando nos meus olhos, na minha face. As pessoas não entendem esse sacrifício. As pessoas não entendem o sacrifício dele descer. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer, ele fez isso justamente para Paulo dizer, em Filipenses capítulo 2 e no verso de número 5, que seja a vossa atitude a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes de tudo, esvaziou-se de si mesmo, tomou a posição de servo, se tornou semelhante aos homens, se humilhou, foi obediente até a morte e morte de cruz. E da mesma forma, soberanamente, ele foi exaltado nas alturas. O Senhor deu um nome, deu o trono de Davi. O Senhor deu um nome a ele, que vai acima de todo nome, do qual no céu, na terra, os micróbios da terra, devem se juntar e prosperar a glória de Jesus Cristo é o Senhor. É justamente que lá no céu ele tomou a posição de mestre, Senhor dos senhores, Deus dos deuses e Rei dos reis. Aleluia. Deus, ele está procurando servo esta manhã, esta noite. Estou na consagração, irmãos. Já? Esta noite. Mandou o camacho. Deus, ele está procurando servos aqui na posição esta noite. Sabe por quê? Porque você não é livre para qualquer coisa, não. Você é livre porque você hoje é escravo da justiça. Porque Deus te chamou. Deus tem vida. Deus tem chamado para você. Deus, ele tem ministério na vida de alguém aqui. Eu não estou profetizando isso à toa, por mais que você esteja olhando para essa cara de quem é esse cara aí que está na frente? Porque ele é do culto. Porque ele é branqueiro desse jeito. Deus, ele está chamando esse branqueiro que está ficando vermelho para te dizer que ele tem chamado na sua vida. Mas servo tem que estar na posição, irmão. Servo, ele tem que saber, eu estou aqui para servir. Ele tem que saber, ó, se eu quero ser o maior no céu, eu tenho que ser o menor na terra. O segundo grupo era o grupo de sacerdote. E o que me chama a atenção é que os sacerdotes, eles olhavam para o sacrifício, para a ovelha que ia ser amolada. E quando olhavam para ela, eles diziam, Tetelestai, essa ovelha não tem defeito. Sabe, muitas pessoas não interpretam bem o livro, o Salmo de número 23. Quando ele diz sobre o banquete. Prepara-os um banquete na presença dos meus inimigos. As pessoas pensam, vou fazer uma festividade na presença dos meus inimigos. Os meus vizinhos, vão ficar embaixo e eu em cima. Mas na verdade, a interpretação daquele texto, apontando para Cristo, é justamente o banquete a qual Cristo seria a comida.
Uma posição totalmente diferente do que o homem interpreta. É incrível como o homem consegue pegar a Bíblia e trazer para si mesmo, para o próprio desejo, para a concupiscência. É inacreditável. E ele, quando ele diz isso, ele disse, olha, possivelmente o próprio Deus, como sumo sacerdote, observou os passos de Jesus. E o que fala isso? Sobre testemunho. Jesus, ele tinha algum testemunho. No capítulo 7 de João, a Bíblia vai dizer no versículo 7, que quando, durante o capítulo até o versículo 7, que os seus irmãos, eles iam até a festa dos tabernáculos, a festa da cabana. Quando eles iam lá, a Bíblia vai dizer que eles tinham irmão Judas, Tiago, sem contar as irmãs, porque não fala o nome das irmãs. Então, tantos irmãos, tantas irmãs, o pai, José e a mãe Maria, eles vão para a festa e dizem, olha, vem com a gente. Já que você está pregando o ministério, já que você está falando aí que Deus, ele te chamou como Messias escolhido, por que você não vem com a gente já prega na frente de todo mundo? Por quê? Porque eles duvidavam dele. Saiba que as pessoas que estão mais próximas de você são as que vão te duvidar. Saiba que é justamente aquele que está sentado do seu lado, que ele vai dizer, olha, estamos juntos, estamos tranquilos. Daqui a pouco a gente vai pro Mac depois desse culto. É justamente ele que quando vê você sendo exaltado por Deus, pregando em diversas igrejas, seja independente do chamado que Jesus te der, Deus vai te dar uma posição numa empresa, é justamente ele que vai olhar e vai dizer, é ele? Esse Nazareno aí? Esse cara que veio do mesmo lugar que eu? Esse cara que sentou na mesma cadeira que eu? Esse cara que comeu do mesmo pão que eu? Era justamente os irmãos dele que duvidavam dele. E quando duvidavam dele, ele dizia, olha, eu não estou ouvindo vocês, sabe por quê? Porque o meu testemunho testifica o que este mundo faz. É a minha vontade que revela para este mundo, olha, esse cara é muito certinho. Sabe que existem ódios. Eu preciso dizer isso aqui, eu preciso revelar isso aqui para alguém, porque tem gente que não entende isso. Tem gente que não entende isso, meu irmão. É verdade. Olha, existem diversos olhos observando você. Entre todos Deus, sem dúvida, mas todos estão te observando. E é justamente os crentes, irmão Denilson, que são os mais observados. Tanto que não vão te chamar de irmão Denilson, vão te chamar, olha o crente passando aí. É desse jeito. Vão te dar Tem tipos. nome não. Vão começar a dizer, ó o pastor aí. Vão começar a dizer, cadê o terno e a gravata? Vão começar a dizer, é você que está no mistério. Vão começar a dizer, é você que fala em línguas estranhas. É você que ora de madrugada. Vão te criticar. Mas sabe que é o seu testemunho que testifica o que este mundo está fazendo errado. Por quê? Porque João vai dizer que maior é o que está aqui dentro do que o que está lá fora. É o Espírito Santo que me prepara, te prepara para dizer para o povo, olha, arrependei-vos, geração perversa. Desvia-se do pecado, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Era o testemunho de Jesus que falava. O testemunho de Jesus, irmão, falava mais do que a boca dele. Existem pessoas que falam mais do que a boca. Existem pessoas que falam mais do que a boca e o testemunho não é nada. Existem pessoas que falam pouco, mas quando elas falam pouco, as pessoas olham e falam, esse aí não tem crédito não. Imagina só a palavra de Abraão, que peso que ele tinha, porque ele tinha crédito com Deus. Você devia ter crédito com Deus. Eu queria dizer isso, você precisa ter crédito com Deus. Ter crédito com Deus vai além do que ter crédito com o ser humano. Porque o ser humano, ele vai te colocar em posições diferentes. O ser humano, ele pode até te pagar uma viagem até o Japão. Mas Jesus, ele vai te dar a passagem só de ida para o céu. É Jesus que tem reino separado para você. Ele mandou. É de testemunho que eles falam. É justamente de testemunho que ele fala. Era o testemunho dele que falava mal do povo. E quando ele então curou, ele ressuscitou Lázaro, chamou-o pelo nome. A Bíblia vai dizer que o nome dele foi passado por todas as nações. Por quê? Porque foi o maior milagre. Entre todos os milagres, aquele milagre foi o milagre mais conhecido, ressuscitar alguém dos mortos na frente de todo mundo. Oh, Deus. É naquele milagre que Jesus até mesmo chora. É naquele milagre que os fariseus, os saduceus vão dizer, a gente tem que matar esse homem. Ó, se o povo romano souber disso, souber deste homem, o que esse homem está fazendo,